Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais este podcast da Isa aqui no portal do Caminhar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de falar não. Muitos de nós fomos ensinados, fomos doutrinados a falar sim o tempo inteiro, né? Então isso fez com que o nosso agradador interno ficasse muito, digamos assim, no comando, né? No comando de nossas decisões. E a gente foi aprendendo ao longo do tempo que falar não é uma atitude mal educada. Como assim eu vou falar não pra alguém? É chato, né? Falar não. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a falar sim pra todo mundo e não pra alguém. Então, esse não que foi pra alguém, provavelmente foi pra gente. Porque quando a gente fala um sim pra alguém, alguém recebe um não. E quando a gente recebe um não, alguém recebe um sim. Então, deixa eu dar um exemplo. Se uma amiga chama a Maria pra poder ir no cinema e a Maria não tá afim, mas a Maria tá sem jeito de falar não pra essa amiga. Ela vai falar sim pra amiga. E ela falando sim pra amiga, ela tá falando não pra ela, porque ela não quer ir. Talvez ela queira ficar em casa, talvez ela queira descansar, ou talvez ela queira, enfim, ter algum outro compromisso, mas ela não consegue falar não, porque ela aprendeu ao longo da vida que ela estaria sendo mal educada, estaria sendo chata, estaria sendo rude com as pessoas. Só que isso não é verdade. Então eu tô aqui hoje para te lembrar de que isso não é verdade e que existem muitas formas da gente falar não. A gente consegue falar não para as pessoas de uma forma bonita, de uma forma consciente, de uma forma educada. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de que quando a gente fala não para alguém, alguém recebe o sim. Quando a gente fala sim, alguém recebe o não. E tá tudo bem. Desde que falamos de uma forma educada, de uma forma sutil, de uma forma amigável. Desde que nós falamos de uma forma que, se fosse com a gente gostaria de ouvir. Então, como fomos doutrinados a entender que o não nos afasta das pessoas, a gente acaba falando sim para muitas situações. Eu estou no caminho até hoje de aprender a falar não, porque a minha educação, a sociedade, né, onde eu vivia e tudo mais, era muito forte. Não, eu tenho que falar sim para ser amada, né? Se eu falar não, eu vou ser a chata, eu vou ser a estranha, eu vou ser a do contra. Então isso ficou muito forte no meu campo, até que, né, procurando me conhecer, expandindo a minha consciência, eu percebi que não, eu não preciso ser uma agradadora, que isso é só uma máscara. Eu percebi que tá tudo bem falar não, assim como tá tudo bem falar sim. Falar não é tão educado quanto eu falar sim. E falar sim é tão educado quanto falar não, porque faz parte da vida. E a nossa vida, se a gente parar para analisar, ao decorrer da nossa vida a gente recebe mais não do que sim. É só você parar para pensar. Quantas entrevistas de trabalho você já fez? E quantos nãos você já recebeu? Você já recebeu mais nãos ou mais sim? Provavelmente você recebeu mais não. Mas nem por isso você parou, nem por isso você se estagnou. Pelo contrário, você, com o tempo, provavelmente você procurou se capacitar, você procurou perceber se era aquela área mesmo que você queria. Então, não, ele tá ali para nos fortalecer, pra gente poder aprender com a vida. Então, quando eu tô conversando com alguém, tô no grupo de amigos, e eu vejo uma pessoa falando não, com delicadeza, com educação, cara, isso é muito lindo, isso traz um poder, isso fortalece o nosso poder pessoal, porque a gente tá expressando a nossa vontade, respeitando o outro e nos respeitando. Então isso é maravilhoso, e as pessoas ao redor, elas veem isso e elas aprendem. Então, além de a gente estarmos expressando quem nós somos,
estamos de uma forma sutil ensinando outras pessoas também. Então isso é maravilhoso. Então, imagina que você fale não para uma pessoa que você ama. Isso é bem desafiador. Mas procura expandir um pouco a sua mente e entender que o não faz parte da vida. Que não é porque você falou não pro seu filho, pra sua filha, ou pra sua mãe, pro seu pai, pro seu namorado, esposo, que você não tá amando eles. Pelo contrário, você está amando tanto que você está impondo os seus limites, que você está sendo sincero, que você está expressando a sua autenticidade. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, nesse podcast de hoje eu quero jogar essa sementinha de que o não é tão educado quanto falar sim. Eu espero que esse podcast esteja fazendo sentido para você, que você consiga expandir mais a consciência e que se você lembrou de algum amigo, de alguma amiga, envie esse podcast para que essa pessoa também possa expandir a consciência. E vejo você no próximo podcast. Beijinho, fica com Deus.